E aí pessoal, beleza? Esse é o canal Coleção Paralela e no vídeo de hoje eu vou trazer a segunda parte daquela pequena série que eu falei sobre as minhas revistas da editora Block, principalmente as minhas revistas de terror. E aqui eu tenho mais 3 edições do famoso selo Capitão Mistério e, como vocês já puderam ver, Frankenstein, né? Eu tenho aqui o número 3, o número 4 e o número 9. Eu tinha outras edições do Frankenstein que eu acabei perdendo por essas coisas da vida, algumas até por traça mesmo. Vocês vão ver que essa daqui, a número 4, ela tem buracão aqui, as traças comeram, mas eu não tive coragem de me livrar dela porque eu gosto muito. E a primeira coisa que eu queria chamar a atenção nessas revistas do Frankenstein são as capas, que pra mim são obras-primas. Cara, olha essa capa. É fantástica. É monumental. Eram pinturas. Me impressionavam demais as capas já naquela época e me impressionam até hoje. Olha essa aqui. Eu acho as capas muito boas, muito legais, né? Sempre me lembram, não sei porquê, mas me lembram capas de CD, né? Principalmente de bandas de heavy metal. São muito bem feitas, eu curtia demais as capas. Tenho que admitir que essa capa aqui eu já não curto tanto. Na verdade, a própria revista aqui nesta fase ela já está um pouco menos interessante. Mas vamos começar olhando aqui pela ordem, então, a número 3. Fechem as portas e janelas, ele está de volta, Frankenstein. O monstro caminha entre nós. Aí anunciavam que eram histórias completas, e daí tinha mais a encarnação do demônio e reportagens. Afinal, quem é Frankenstein? A Block na época tinha muito essa coisa, sempre tinha uma matéria. Quem assistiu o primeiro vídeo dessa sériezinha mostrando as revistas Cine Mistério percebeu que eu ainda comento que fazia valer o seu dinheiro, porque você sentia que sempre vinha além dos quadrinhos alguma coisa a mais, e é o mesmo caso para essas edições. A revista vinha com o nome do Stan Lee. Lógico, Stan Lee estampava tudo, eram produções da Marvel, é preciso lembrar, né? Era do Gary Friedrich, que o Mike Plug era o desenhista, ou Plug, não sei direito a pronúncia. Eu gosto desse desenhista, tá? Eu gosto bastante desse desenhista, eu acho que ele até desenha bem, né? Eu não gostava muito dessa aparência pálida do Frankenstein, eu achava essa aparência um pouco estranha. Mas eu gosto do desenho e o colorido, que salta aos olhos, assim, né? Você abre aquele universo de cores saltando sobre você. Eu também curtia muito a diagramação, né? A quadrinização eu também curtia. E aí, nessa primeira aventura, o Frankenstein sempre com seus dramas, enfrentando, né, a incompreensão das pessoas, sempre tentando ajudar. O Frankenstein, na verdade, nessas edições aqui que eram produções da Marvel, ele era tipo um super-herói, né? A Marvel sempre teve destinada a produzir histórias de super-herói. Então ele era tipo um super-herói, anti-herói, estava sempre querendo ajudar alguém, era sempre incompreendido, e o Frankenstein terminava sempre sozinho e triste. Era desse jeito. Aqui tem uma aventura dele enfrentando o lobisomem, né? Ou pelo menos um lobisomem. Eu já achei o máximo isso. Que quando eu era moleque, tem que lembrar que eu quando moleque, cara, eu tinha muito esse sonho de ver esses grandes monstros do quarteto famoso, né? A Múmia, o Drácula, o Lobisomem e o Frankenstein. Eu sempre queria ver eles juntos e, se possível, se enfrentando. E aí nessa história, quando eu pude ver o Frankenstein lutando com o Lobisomem, não preciso nem dizer que eu curti pra caramba. Aí tem aqui a tal matéria, você pode ver aqui o que eu falei, que infelizmente, né, a maldita traça comeu. Uma matéria até bem extensa, né?
Depois as outras histórias, a encarnação do demônio e tal. São histórias já um pouco menos interessantes. E um mini posterzinho, ó. Que é legalzinho, não deixa de ser. Deixa eu ver se eu enquadro bem aqui, ó. Difícil de enquadrar, mas é um posterzinho legal. E que eu sempre ficava me perguntando quem que arrancava esses pôster, pois estragava a revista, né? E aí depois, mais uma história aqui com o nosso querido Frankenstein. Desenhos mais carregados já, mas era muito legal. O Frankenstein era realmente muito bom. Depois, na número 4, eu tive uma grata surpresa no número 4, né? Também a mesma coisa, histórias completas, são 68 páginas. Só o Dr. Frankenstein saberia como domá-lo, a fúria do monstro e mais. Meu nome é Drácula. Entendeu? Aqui meio que introduzindo Drácula, selinho, Capitão Mistério. E aí vamos para, sem mais delongas, como o pessoal gosta de dizer, vamos para a aventura. E tal, um monstro sempre na sua sofrência. Essa é uma história do Gary Friedrich e do John Buscema, olha só, tem ali, ó, né, Gary Friedman e John Buscema, e o desenhista é um tal de John Verpoorten. Eu não conheço muito esse cara, conheci por esses trabalhos. Aí ele começa, como sempre, sendo herói, salvando uma moça que é cigana, recebendo algum apoio dos ciganos e tal. Aí vai aquela história, traições, que o Frankenstein é antes de tudo um sofrido, né? Nada é bom, nada dá certo pro cara, ele é sempre incompreendido, sempre tem problemas. Aí aqui ele tá lutando com os aldeões pra tentar impedi-los de cometer uma atrocidade. Que na verdade é o que ele acha, mas eles estão meio que tentando impedir ele de fazer uma atrocidade que ele acaba fazendo sem saber, que é ressuscitar Drácula. E essa foi a grata surpresa que eu falei para vocês, porque naquele número eu pude ver o Frankenstein lutando com um lobisomem, e aí neste número eu vou ver o Frankenstein lutando com o Drácula. E eu achei, não preciso nem dizer, né? Eu achei maravilhoso, né? Eu curti demais a luta entre os dois. Como sempre acontece, uma luta mega curtinha, mega rapidinha, né? 3, 4 supapinhos, a luta passa, a história segue. Temos aqui outro pôster, ó, a página soltando, infelizmente. Mas tem outro pôster, né? E a história que segue, ele é incompreendido, capturado, aqui já temos outra história. As matérias, eu até pulei uma ali porque eu queria mostrar logo o confronto, mas temos aqui, ó, monstros em desfile, matéria sempre vem, não adianta. E voltamos a ter o confronto do Frankenstein com o Drácula, que mais uma vez, na verdade, se resume a uma rápida troca de supapos, porque essa era uma das coisas que desde criança, desde menino, eu já me sentia decepcionado, cara. A gente ficava o tempo todo vendo na capa da revista os grandes confrontos, olha, tal herói vai lutar com tal herói, tal vilão, e a gente ficava numa expectativa enorme, adquiria a revista esperando ver uma batalha épica, e principalmente quando o confronto era entre super-heróis, entre personagens principais, eram 3, 4 tapinhas e a luta acabava, e não é diferente aqui, né? Nesse caso, até para minha surpresa, porque eu fiquei surpreso, que normalmente isso é outra coisa, essas lutas acabam indefinidas, né? Mas para minha surpresa, o Frankenstein venceu o Drácula, né? E matou o Drácula, né? Quem diria? Mas com uma rápida troca de supapos. Mesmo assim, os desenhos são muito bons e aquele colorido impressionante que salta aos olhos. Só pena essa página saltando. E aí, por último, já é o número 9. Frankenstein número 9. O material
da capa e as próprias páginas já mudaram um pouco. A produção passou a ser brasileira. O material da Marvel acabou e a Block quis continuar publicando e passou a produzir suas próprias histórias. Então, né, a história do Luquete e o desenho é do José Menezes. Né, o R.F. Luquete é um cara que produziu muitas histórias, ele escreveu muita coisa, é um bom roteirista, é um cara importantíssimo para a história do quadrinho no Brasil, acho que principalmente do terror. Mas me desculpem os fãs, não é não é desfazer, não é uma crítica gratuita, mas a verdade é que a qualidade dos roteiros caiu um bocado, né, com a produção ficando brasileira, e os desenhos também caíram bastante. Só o colorido se manteve meio berrante aqui, ó, Luquete de novo, ó. Essa é uma história que até o desenho tá melhor um pouco, viu? Eu gosto mais desse trabalho aqui, ó. Mas houve uma queda, né? Isso é inegável. Mas continuou com aquela coisa, ó. Sempre vinha um pôster. Ó, sempre vinha um pôster. E sempre vinham matérias. Sempre. Matérias, sempre. Isso a Block manteve, o que já é legal, é um ponto positivo. Mas em matéria de qualidade, sem dúvida as edições perderam. Pelo menos na minha opinião, vai ter gente por aí que não vai concordar comigo, e direito, né? Cada um tem a sua opinião, mas eu acho que o desenho e os roteiros caíram muito quando a produção passou a ser aqui no Brasil. Eu acho que a Block tentar manter as publicações foi uma ideia louvável, sim, foi um esforço louvável, tanto que eu, na verdade, continuei na época a procurar as revistas, mesmo percebendo essa queda de qualidade, mas não ficou boa como era, né, cara? Não ficou a mesma coisa. Você percebe a diferença na queda de qualidade do roteiro e dos desenhos. Você percebe, isso é notável, infelizmente. Mas mesmo assim, eu amo de paixão cada uma dessas revistas, cada uma delas, mesmo a que já começa a acentuar a queda, e não troco por nada. E estou muito feliz de ter essas três, queria ter mais. E essas são as 3 edições da Block, selo Capitão Mistério, que eu tenho, Frankenstein. Quem gostou, deixa like.